Olá, bem-vindos à terceira aula do curso de modelagem para SketchUp. Nessa aula, vou falar um pouco sobre outras ferramentas básicas do programa. A primeira ferramenta que irei mostrar nessa aula vai ser a ferramenta de seleção. Então, a ferramenta de seleção você pode ativar através dessa setinha preta ou apertando o espaço do teclado. A ferramenta de seleção vai servir para você selecionar os objetos aqui do SketchUp. E para demonstrar, eu vou fazer um retângulo aqui na minha tela. E perto do espaço eu entro na ferramenta de seleção e através dela você consegue selecionar os objetos aqui da sua modelagem. Então você pode clicar em uma das linhas e ele vai selecionar exatamente onde você está clicando. Caso você queira selecionar outro ponto, você pode ir clicando. Então você pode perceber que ao clicar em outro ponto, ele vai tirar a seleção de um e selecionar outra parte. Caso você queira selecionar mais coisas ao mesmo tempo, você pode apertar a tecla Shift do teclado e ir clicando. Para tirar a seleção, você pode clicar fora da tela, que vai tirar a seleção também. E através da tecla Shift também você pode tirar a seleção. Então, por exemplo, você pode selecionar várias linhas e querer tirar uma seleção de alguma parte. Então, com o Shift apertado, continuando deixando o Shift apertado, você pode apertar na linha novamente, que ele vai tirar a seleção desse ponto. E outro modo de você fazer a seleção também é você selecionando todo o objeto de uma vez. Então, eu vou clicar fora aqui do quadrado para tirar a seleção. E se você apertar com o botão esquerdo do mouse, deixar pressionado e arrastar, você vai ver que ele também consegue fazer a seleção do objeto inteiro de uma vez, em vez de fazer clique por clique. Você puxando da esquerda para a direita, ele vai selecionar somente o que está dentro do quadrado. Então, por exemplo, se você arrastar desse ponto, somente a linha que está dentro desse quadrado será selecionada. Os outros pontos aqui não serão selecionados. Então, caso você queira pegar esse elemento inteiro, você tem que pegar esse ponto, colocar todo dentro desse retângulo que estou fazendo aqui, que vai ser selecionado. Se você puxar a ferramenta de seleção da direita para a esquerda, tudo que ficar em contato com esse retângulo que eu estou fazendo vai ser selecionado. Então eu não preciso colocar ele inteiro. Eu posso pegar somente um pedaço aqui e toda essa área vai ser selecionada. E a próxima ferramenta que eu queria apresentar aqui é a ferramenta do mover. A ferramenta do mover você pode ativar apertando a tecla M do teclado e ele vai fazer esse símbolo aqui no ícone, né? Você pode movimentar os objetos aqui do SketchUp através dessa ferramenta. E o que você precisa fazer é clicar em cima do objeto que você vai conseguir movimentar o elemento que você clicou. Você pode ver que ele também utiliza os eixos do SketchUp, então dependendo de onde você mover, ele vai seguir esses eixos aqui. Então, você puxando para esse lado vai seguir o eixo vermelho, indo para cá ele vai utilizar o eixo verde, e você pode dar um orbit aqui, e deixando a linha azul, eu fazer o eixo na linha azul. Caso você não queira movimentar o objeto e queira tirar o comando, é só você apertar a tecla ESC do teclado que ele volta para a posição original que você deixou. E outra coisa aqui na ferramenta do Move é que dependendo de onde você clicar, você não vai movimentar o elemento por completo. Por exemplo, se você clicar somente nesse ponto, ele vai movimentar somente esse pedaço aqui do retângulo. Então, apertando ESC ele sai da seleção. Se pegar esse ponto aqui, você pode ver que ele não vai fazer a movimentação. Só se eu clicar aqui na face inteira, que ele vai movimentar meu objeto por completo. E outra coisa que você pode fazer aqui também é utilizar a ferramenta de seleção e junto com a ferramenta do Move. Então, eu posso apertar por exemplo de espaço e selecionar somente um pedaço que eu quero mover. Então, por exemplo, posso selecionar essa linha, depois apertar a tecla M no mover e eu posso movimentar o objeto na posição que eu quero. E eu não preciso clicar bem em cima da linha para fazer a movimentação dessa parte. Se eu tiver com essa linha selecionada, eu posso clicar em qualquer ponto da minha tela que vai fazer o movimento. Então eu posso clicar desse lado aqui, que também vai fazer o movimento da linha para mim. Então você também pode utilizar os eixos, que você pode ver que a linha tracejada aqui fica vermelha, verde também. Eu posso colocar o objeto na posição que eu quero.
E outra coisa também que dá para fazer aqui é fazer a movimentação a partir de medidas. Então, por exemplo, eu posso esticar esse retângulo aqui a partir de valores. Então, eu posso esticar ele para cá e colocar um valor que eu queira. Por exemplo, colocar 1, Enter, e vai esticar 1 metro. Posso jogar ele para trás, colocar 2, Enter, e também vai retrair 2 metros aqui. E fazer a movimentação do objeto por completo. Por exemplo, eu posso pegar a ferramenta de seleção, clicar várias vezes aqui para ficar tudo selecionado, apertar o Move e colocar um valor onde eu quero mover. Então posso colocar, por exemplo, 2 metros, Enter, e movimentar o meu objeto na posição que eu quero, no valor desejado. E outra coisa que você pode fazer aqui também com a ferramenta do Move é criar cópias. Então, por exemplo, você pode clicar num ponto, arrastar o objeto, e se você apertar o Ctrl, ele vai criar uma cópia do seu objeto. Aqui do mesmo jeito você pode clicar manualmente ou colocar um valor que você queira. Então, eu posso arrastar, apertar Ctrl, posso colocar um valor, por exemplo, de 5 metros e dar Enter. Ele vai afastar 5 metros e fazer uma cópia do objeto selecionado. E a partir aqui da ferramenta do Move, você também consegue fazer várias cópias ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu vou criar outra cópia aqui em cima. Eu posso, por exemplo, fazer uma cópia aqui do meu retângulo que eu criei, clicar, e se eu quiser fazer várias cópias dele sem precisar repetir vários comandos, eu posso colocar um valor x e vai multiplicar x vezes o valor que eu coloquei. Então, eu vou colocar, por exemplo, eu criei uma cópia, posso colocar um valor de 5x e apertar Enter. E vai criar várias cópias do meu quadrado aqui, que eu apertei 5, apertou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E por aqui também eu consigo fazer cópia de vários elementos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu posso pegar a ferramenta de seleção, selecionar todos esses quadrados, apertar o Move e jogar para cima, apertar o Ctrl e vai fazer a cópia. Agora o que eu posso fazer aqui é apertar um valor e multiplicar várias vezes também. Então, por exemplo, vou colocar 3x, Enter, e vai copiar a fileira aqui de quadradinhos que eu fiz e criar várias cópias em vez de fazer um por um. E outro modo de utilizar a ferramenta do Move é fazer várias cópias, mas num valor de divisão. Então, por exemplo, eu posso colocar um outro elemento aqui, vou selecionar ele todo, dar o Move, dar o Ctrl e copiar, e clicar novamente. Em vez de fazer um valor de x, eu posso colocar um valor de divisão. Então, eu posso colocar, por exemplo, um valor de barra 5, Enter. Ele vai criar 5 cópias com distâncias iguais nesse espaço que eu criei aqui. E a última coisa que eu vou explicar aqui do Move é que você também pode utilizar as setas do teclado para você utilizar os eixos aqui do SketchUp. Então, por exemplo, eu posso selecionar esse quadrado aqui, apertar o Move, e na hora de movimentar, eu posso, por exemplo, apertar o botão da seta para a direita do teclado e vai movimentar somente nesse eixo vermelho, não importando para onde que eu vou movimentar a minha seta aqui do mouse. Se eu apertar, por exemplo, o lado esquerdo, ele vai seguir somente esse eixo verde. Se eu apertar para cima, ele vai seguir somente o eixo azul. Isso aqui ajuda bastante você não ficar movimentando objetos numa posição aleatória em vez de ficar tentando encaixar. Você, através da seta daqui do teclado, você consegue utilizar os eixos aqui do SketchUp. Agora eu vou falar um pouco sobre grupos e componentes. Para poder explicar, eu vou fazer aqui na prática mesmo. Então, eu vou fazer um desenho aqui de um quadrado. E você pode ver que dá para movimentar igual agora há pouco. Mas caso eu faça o desenho por cima, por exemplo, um círculo, ele vai se juntar esse quadrado que eu fiz. Vão se tornar uma coisa só. E eu já não consigo separar esse quadrado desse círculo, porque já se tornou uma coisa só. Então, para resolver esse problema, o que a gente pode fazer é transformar cada elemento desse em um grupo. Então, eu vou selecionar ele aqui, eu vou dar um delete para ele apagar. E o que eu vou fazer é fazer os mesmos formatos, só que transformar cada um deles em um grupo. Então, eu posso fazer aqui o quadrado novamente. E para transformar ele em grupo, o que eu vou fazer? Eu pego a ferramenta de seleção, clico várias vezes até ficar todo selecionado,
e aperte com o botão direito. No botão direito vai ter a opção do Make Group e vai transformar esse objeto em um grupo. Então, clicando nele aqui, você vai ver que agora, se eu clicar nele, ele já vira ele seleciona o quadrado inteiro. Eu não consigo pegar mais os pontos individualmente. Se eu quiser entrar e pegar uma face ou uma linha, eu tenho que clicar duas vezes. Você viu que vai ficar em destaque aqui, vai ficar, todo o entorno fica transparente. Você vai ver que agora eu consigo pegar cada ponto. Caso que eu não queira sair do grupo, eu posso sair. Então, clicando duas vezes, eu entro dentro do grupo, apertando o ESC aqui eu saio. Agora já virou um elemento isolado. Então, se eu, por exemplo, se eu fazer o círculo, dar um move, encostar nele aqui, eu consigo movimentar o círculo por cima. E o quadrado a mesma coisa aqui, né? Posso jogar por cima e não vai ficar mais colado. Então eu geralmente já transformo os meus objetos em grupo para não ter esse problema aqui dos elementos ficarem colando um no outro aqui, né? Também posso criar vários grupos de várias coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu posso pegar esses dois objetos aqui e transformar num grupo só. Por exemplo, eu posso clicar aqui nesse quadrado, no círculo, apertar o botão direito, Make Group, e vai transformar num grupo só. E agora, quando eu clicar em cima dele, ele vai selecionar os dois ao mesmo tempo. Aí eu movimentar, fazer essas coisas, já não preciso pegar um por um. E para entrar dentro do grupo, é só pegar a ferramenta de seleção, clicar duas vezes e você vai entrar. Você vai ver que vai ter grupo dentro de grupo, porque isso aqui já é um grupo, esse círculo é outro, e transformei o outro grupo de novo nesse quadrado e círculo ao mesmo tempo. Se você quiser modificar, você vai ter que entrar dentro dele, e aí sim você vai poder modificar os elementos dentro do grupo. Então, apertando o ESC, ele vai saindo e você vai ter esse grupinho formado aqui. E caso você queira desfazer o grupo, é só você apertar com o botão direito do mouse e apertar em Explode, que ele vai desfazer o grupo. Caso você queira fazer isso aqui nesse quadrado novamente também, você pode apertar Explode aqui e vai ter aquele formato original, né? Você pode selecionar linha por linha. Então, vou fazer o grupo aqui novamente para poder explicar. Agora falar um pouco sobre componente. Então, para poder demonstrar, eu vou arrastar aqui o quadrado e vou criar uma cópia aqui dele. Então, o grupo, caso eu crie uma cópia, eu posso editá-lo aqui, que a cópia não vai acontecer nada com ele. Já no componente é um pouco diferente. Então, vou pegar esse quadrado aqui, vou arrastar ele para cá. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou botar com o botão direito e vou transformar ele em componente. Agora o que vai acontecer? Vou criar mais uma cópia do componente que eu criei. Agora toda alteração que fizer nesse quadrado vai ser feita nesse quadrado também junto. Então eu posso entrar aqui no componente. Eu posso mudar aqui. A minha cópia vai mudar junto. Então tudo que eu alterar aqui vai alterar no componente também. E caso você queira criar uma cópia de componente e fazer a alteração sem que ele mude as cópias dele, o que você pode fazer é copiar esse componente, apertar com o botão direito e apertar em Make Unique. Ele vai transformar um componente também, mas ele vai alterar aqui, mas a cópia dele aqui não vai alterar juntamente com esse aqui, né? Mas caso você crie uma cópia desse componente que você tornou único, aí sim os dois vão se alterar. Então esse é o conceito básico que você tem que saber sobre grupos e componentes. E fecho essa primeira parte de ferramentas básicas e até a próxima aula.